Nós agora vamos dar a sequência ao nosso estudo que nós começamos neste mês de outubro. Hoje vamos para a terceira aula do mês, a partir do momento em que aparece no cenário da história o imperador Constantino. Eu peço ao pastor Leonardo que coloque o fundo musical. Já estamos também com a live simultânea, irmã Jéssica, no Facebook. A todos que têm o irmão Gian no perfil do Facebook, nós estamos também na live oficial da Rádio Semear. Então, eu peço a você neste momento a sua atenção e que você também esteja com um papel, uma caneta, um lápis para fazer os apontamentos que assim você desejar. O intuito do programa Remanescentes é levar o conhecimento bíblico, teológico, onde através da história e também dos textos bíblicos nós podemos nos amparar na verdade. Então, nós hoje queremos que você situe a sua Bíblia, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Esse foi o texto áureo que culminou na Reforma Protestante, que ocorreu no dia 31 de outubro de 1517, lá no interior da Alemanha, na cidade de Wittenberg, nas 95 teses de Martinho Lutero, que era uma convocação como um debate teológico, onde o mesmo não estava aceitando a imposição e as indulgências e heresias da Igreja Romana em sua época. Primeira carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Irmã Jéssica, então nós terminamos o assunto da edição passada exatamente no momento em que surge na história o imperador romano Constantino. Falamos à audiência que o mesmo era filho de um outro imperador chamado Constâncio Floro. Constantino vai entrar numa região que estava fragilizada do Império Romano. Ele alcança e obtém uma grande vitória, e anos mais tarde ele será então ali colocado como o imperador oficial. Estamos aqui falando de Constantino. E é no ano 313 depois de Cristo que o imperador Constantino assina o Edito de Milão, dando liberdade a todos os cristãos. O que vai acontecer então quando ocorre esse Edito de Milão? Agora os cristãos não são perseguidos, não são mortos. Os bens, as posses dos cristãos não são confiscados. Através do Edito de Milão, que foi promulgado pelo imperador Constantino, a igreja agora ela está sendo vista com bons olhos através do Império Romano. Então isso é muito importante para você compreender todo esse movimento que ocorre ali na história. Então, através do Edito de Milão, os cristãos estavam livres para professar a sua fé. Agora os cristãos não eram mais mortos, não tinham seus bens confiscados, não precisavam viver escondidos nas catacumbas de Roma, não precisavam fugir da fúria do Império Romano. Os cristãos que não podiam se reunir publicamente, agora tinham templos construídos pelos próprios recursos do Estado. Tudo isso foi muito levado em consideração, irmã Jéssica.
Sendo assim, cessou a perseguição e veio a paz. Veja que, num primeiro momento, os cristãos eram perseguidos. Mas agora, esse flerte do imperador Constantino com os cristãos vai mudar o cenário. De perseguição, agora vem a paz. Os cristãos, agora, eles têm a liberdade para professar a fé, não serão mais perseguidos e tampouco mortos. Isso a história é que aponta. Alguém pode perguntar, que está nos ouvindo na audiência, mas irmão Jean, eu aprendi na escola ou lendo algum livro secular que a conversão de Constantino ela trouxe benefícios para o cristianismo. Bem, nós queremos hoje aqui, à luz da verdadeira história, dizer a você que esta suposta conversão de Constantino, que só vai ocorrer no final da sua vida, ela não foi uma conversão legítima, autêntica. Apesar de Constantino, de certa forma, querer fazer algo pelos cristãos, ele ainda estava apegado ao paganismo de Roma. Ele ainda acreditava em algumas heresias, como por exemplo, a heresia do presbítero de Alexandria chamado Ário, que tentou colocar a humanidade perfeita de Jesus em xeque. Segundo a história, Constantino era simpatizante dessa teologia herética de Ário. E tanto é verdade que ele protegeu os discípulos de Ário, que no futuro seriam chamados de arianos, até o fim do seu reinado. Dentro dessa perspectiva, o imperador Constantino, ele trazia enormes benefícios. E um desses foi a elite romana, que agora, vendo o imperador se unir aos cristãos, agora a elite estava misturada com a igreja. A igreja, antes da inserção na história de Constantino, a igreja cultuava a Deus nas catacumbas de Roma, lugares subterrâneos, eles ficavam escondidos. Ali, o verdadeiro culto da igreja primitiva era preservado pelos cristãos dentro do território que abrangia o Império Romano. Havia louvor, adoração e pregação. A maioria desses crentes eram simples, trabalhadores, pessoas humildes. Grande parte eram pobres, materialmente falando a você. Agora, a elite romana se aproxima desses cristãos. E aproximando-se dele, esse poder que estava sobre a elite romana começou a modificar, irmã Jéssica, o culto. Agora, não era mais os simples, os pobres que estavam ali, pregando, adorando e servindo verdadeiramente ao Senhor naqueles cultos que até então eram inesquecíveis e que tinham o poder e a manifestação do Espírito Santo. Agora a elite começa a tomar posição. É ela que começa a pregar. Ela começa agora a cantar, ela começa agora a dirigir o culto, ela começa agora a escalar os pregadores da próxima reunião. A elite romana, ela se infiltra dentro do cristianismo por causa de Constantino. Por que, irmão Jean? Porque para a elite romana era inadmissível que a verdade da história estivesse do lado dos pobres. Ou seja, como pode os mais pobres terem ao lado deles o único Deus que eles pregam, que é Jesus Cristo? E esse Jesus Cristo
está ao lado deles em todo o tempo. A elite romana achava isso inadmissível. Por quê? Porque a verdade para a elite deveria sempre estar do lado de quem tinha mais dinheiro, de quem tinha mais posse, de quem tinha status. E é dentro desse contexto que a elite romana vai contaminar, vai corromper o verdadeiro culto cristão. Que mesmo essa igreja sendo perseguida, essa igreja se escondendo nas catacumbas de Roma, eles preservavam a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E ali os corações deles estavam livres para adorar ao Senhor Jesus. Mas agora, com a elite romana infiltrada dentro do culto dos cristãos, tudo estava mudado. As coisas já não eram como antes. No entanto, essa união entre a igreja e o Estado, de certa forma, fez os cristãos serem aplaudidos pela sociedade. Aí tem o contraponto. A porta de entrada da igreja ficou larga demais. Ou seja, agora tudo estava sendo aceito para agradar o imperador Constantino e por causa da imposição da elite romana. A elite romana, quando eu falo, os nobres, os ricos, os abastados, aqueles que somente estavam se beneficiando da fé dos cristãos para agradar o imperador Constantino. Eles não estavam no culto dos crentes por causa de Jesus, mas apenas para fazer uma propaganda, uma conveniência, apenas para fazer um jogo político para agradar o imperador Constantino. As pessoas viam para a igreja trazendo o paganismo e as suas doutrinas pagãs. Quem é que fazia isso? A elite romana. Ela entrava no culto, ela colocava o paganismo, as doutrinas pagãs, e assim o verdadeiro culto da igreja estava agora corrompido, irmã Jéssica. Então essa é a primeira parte, e eu agora passo para ti, para dar continuidade, porque nós temos ali mais participações, e você também tem a oportunidade, irmã Jéssica. Glória a Deus, nós temos ali a participação do irmão José Ayrton Araújo de Souza, que ele segue dizendo, ó, Deus abençoe. O irmão Altair Bueno, ele escreve a paz do Senhor Jesus e diz, estou acompanhando aqui no estado do Paraná, próximo à fronteira com o Paraguai e a Argentina. Graças a Deus, aos nossos ouvintes, nossos amigos de alguns estados que estão ouvindo o programa Remanescentes, estado do Ceará, agora o estado do Paraná, algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul e também nossos irmãos da Argentina, do Uruguai. Gratidão a todos por estar ouvindo o programa Remanescentes, irmã Jéssica. E aqui pela live simultânea nós temos a participação da irmã Cláudia Ribeiro. Ela escreve, bom dia, paz do Senhor, meus amados irmãos. Deus abençoe esta programação e suas vidas em nome do Senhor Jesus. Gratidão, irmã Cláudia Ribeiro, por a senhora também estar ouvindo e participando do programa Remanescente, serva do Senhor. Continue na labuta, continue fazendo a obra que o Senhor delegou sobre a sua vida. Então, continuando, irmão Jean, a respeito do que o irmão está falando, do Edito de Milão, a conversão de Constantino, e aí o irmão parou no culto que foi corrompido pela grande massa que entrou dentro da igreja. Verdade, irmã Jéssica, isso acontece no século IV, onde o Constantino, então, é 313 que ele faz o Edito de Milão. Em 324 depois de Cristo ele vai se converter, e em 325 depois de Cristo acontece o primeiro concílio na história, chamado Concílio de Nicéia, que foi um concílio
que foi todo ele organizado pelo imperador Constantino. E ali, algumas tratativas no campo teológico que envolvia a cristologia, a natureza, a divindade, a humanidade perfeita de Jesus foram colocados, e nós já ensinamos isso nas 2 aulas anteriores aqui no programa Remanescentes. Então, retornando aqui, nós temos uma igreja que agora ela está corrompida. Por quê? Porque ela tirou as vestes do Evangelho e ela vestiu as vestes de Roma. O culto está romanizado, a pregação está romanizada, o louvor está romanizado, a liturgia do culto está romanizado, e a igreja, ela está agora sobre o controle e a imposição indireta de Constantino, que é um imperador que não conhece as Escrituras, que não quer o verdadeiro Evangelho. Ele apenas tem o interesse de pacificar o seu reinado. Ele era um político. O que ele queria era trazer uma pacificação onde ele pudesse ali reinar tranquilamente no seu tempo. Então ele viu nos cristãos uma minoria que estava sendo atacada e, para ele, de certa forma, perseguida. A história conta que todos entendiam que os cristãos estavam sendo mortos. Só que para o Império Romano, a morte dos cristãos era um ato de justiça do poder controlador de Roma. Eles viam os cristãos como ilegais, como aqueles que não obedeciam à lei, daquele povo que não se sujeitava ao imperador. Mas o problema era que todos os imperadores dos primeiros séculos, eles queriam forçar que os cristãos, irmã Jéssica, adorassem o imperador como os cristãos adoravam a Cristo. E aí estava o problema. Lá no grego, a palavra Kyrios traz a ideia do Senhor. Esse Kyrios, ou este Senhor, que a igreja amava, que a igreja adorava, era o Senhor Jesus Cristo. Então era uma expressão lá no grego que trazia a ideia somente para a adoração exclusiva ao Senhor Jesus Cristo. E era essa adoração que os imperadores romanos forçavam os cristãos a adorá-los. E quem não adorasse o imperador como Deus, seria morto, com o pior tipo de morte naquele tempo. Seja queimado, seja na fogueira, seja crucificado, seja colocado na arena para as bestas feras ou os gladiadores trucidarem os nossos irmãos cristãos. Agora, alguém pode perguntar, irmão Jean, dentro dessa perspectiva que o Senhor está dizendo, a verdadeira igreja estava junto com a elite romana cultuando a Deus nesse culto falso, nesse culto pagão? Não. A verdadeira igreja, que era uma minoria, se recusou a fazer essa aliança com o imperador Constantino, se recusou a fazer aliança com o Império Romano, se recusou a participar do culto em que a elite romana estava. Por quê? Porque esses 3 elementos, o imperador Constantino, o Império Romano e a elite romana, não queriam abandonar os deuses falsos de Roma. Na verdade, eles trouxeram todas essas bugigangas para o culto dos crentes. Então a minoria não aceitou e essa minoria fugiu e se escondeu. E isso é um outro lado negro que a história não quer contar. Sombrio, em que a história não quer retratar, mas é a verdade dos fatos. Bem, nós precisamos agora dar sequência, porque tudo representa que a igreja agora está protegida pelo Estado. O imperador Constantino deu ordens, ninguém mais persegue os cristãos.
templos foram erguidos para que os cristãos se reunissem para adorar a Jesus, mas ao modelo que o Império Romano havia imposto. Então não era uma adoração conforme as Escrituras. Então essa ideia das catedrais bonitas, dos templos bonitos em nossa geração, isso remonta ao Império Romano. Essa ideia de desespero e preocupação de ter um lugar bonito e sofisticado, isso não era da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela se reunia primariamente nas casas e, quando perseguida, em lugares desfavorecidos. Eu não estou dizendo com isso que não se deveria ter um lugar digno para recebê-los, mas a prioridade do evangelho não era gastar dinheiro com pedra, não era gastar dinheiro com paredes, não era gastar dinheiro com templos físicos que vão ficar aqui nesta terra. A prioridade era a partilha do alimento, era fazer com que os pobres dentro da igreja fossem ali lembrados, fossem assistidos em suas dificuldades materiais e financeiras. Ou seja, toda a arrecadação da igreja, naquele tempo, era devolvida para o próximo. Não era pensando em comprar um terreno, não era pensando em comprar um lugar para fazer um templo bonito. Não! A ideia era investir no verdadeiro templo. E qual era o verdadeiro templo que os cristãos daquela época acreditavam que deveria ser a prioridade? O verdadeiro templo eram as pessoas, porque ali habitava o Espírito Santo. E estas pessoas, como templo do Espírito Santo, como que pode levantar templos bonitos, mas nas casas desses irmãos está faltando alimento? Não! A ideia era: vamos cuidar, vamos proteger, vamos aconselhar, vamos ensinar, porque a prioridade do evangelho são pessoas e não coisas. Guarde isso. A prioridade do evangelho primitivo, que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram, que os pais da igreja ensinaram, que a igreja primitiva preservou, eram pessoas e não coisas. E quando nós colocamos as coisas em detrimento às pessoas, começamos a ter problemas com o Deus dessas pessoas. E o Deus dessas pessoas, se elas são cristãs, lavadas e remidas no sangue do Senhor Jesus Cristo, então todo aquele que não prioriza estas almas está em inimizade com o Senhor dessas pessoas, que é Jesus Cristo. Então isso era algo que era um baluarte, pastor Leonardo, no pensamento dos pregadores, dos bispos, dos pastores, dos obreiros da igreja primitiva naquele contexto. Bem, dando continuidade, estamos então percebendo que nós temos uma igreja que não é igreja, e a verdadeira igreja, que é minoria, não aceita estar nesse culto que está profanado. Então, a adoração está profanada por Roma, mas o que existe ali é o seguinte: quem se associar a essa igreja que Constantino está apoiando, não vai ser morto e não vai ser perseguido. E aí, irmã Jéssica? Aí os verdadeiros foram provados. Porque se no século I, século II e século III a prova de amor a Jesus era perseguição e morte, mais uma vez no século IV essa imposição acontece. E aí
o pensamento de Roma modificou a fé e o coração de muitos crentes. Porque agora o medo estava falando mais alto. Eu sei, alguém pode dizer, irmão Jean, mas não era fácil a situação deles. Sim, mas você não pode esquecer que nós estamos falando de uma perspectiva que parte de Jesus, que já havia falado sobre isso, e que dos apóstolos que sofreram e foram martirizados, exceto João, todos eles sofreram. Então a igreja primitiva, a partir de Jesus, o seu fundador, ela estava preparada para sofrer e perder a vida aqui na terra. Só que Roma vem com uma nova roupagem. Aí você vai entender a aplicação que o irmão Gia está fazendo para 2025. Qual é a roupagem? Olha, chega de sofrimento. Chega de perder a vida por amor a Jesus. Jesus tem o melhor dessa terra para você. Jesus tem o melhor desse mundo aqui para a sua vida, para a sua família. Você não precisa ser perseguido e morrer na espada, morrer queimado, morrer na arena. Você não precisa ser lançado na fogueira por amor a Jesus. Jesus é amor. Faça o que o Constantino está dizendo. Se junte à elite romana. Porque esse culto, Deus é amor, ele vai aceitar. E aí que estava o embate. Porque os verdadeiros e fiéis cristãos viam nessa fala, irmã Jéssica, uma estratégia de Satanás. Por quê? Porque o foco da igreja era esse. A igreja foi treinada desde o seu nascedouro para ser perseguida e para morrer, se necessário, por amor a Cristo. Mas agora Roma vem dizendo o seguinte: não precisa morrer. Você só precisa se unir a Roma. E vocês vão viver o melhor dessa terra. Agora eu te pergunto, irmã Jéssica, e a audiência, isso não faz lembrar a mensagem que a igreja do século XXI está dizendo em vários lugares do Brasil? Evangelho dessa terra, coisas dessa terra. Não precisa sofrer, não precisa entrar em inimizades, não precisa entrar em temas complicados. Basta somente trazer uma mensagem flexível, uma mensagem pacífica. Não precisa falar daqueles temas que são mais, digamos assim, pesados. Aquele evangelho mais encardido, aquele evangelho mais radical. Basta somente adocicar o evangelho e está tudo bem. E assim, irmã Jéssica, eu termino essa segunda parte, devolvendo agora a ti, para nós darmos continuidade, que era esse pensamento que então o Império Romano colocou no meio da igreja. Ou seja, não precisa sofrer, não precisa perder a vida, só precisa agora fazer uma aliança de conveniência, ou seja, troca de favores. Vocês se unem a Roma e não serão perseguidos. Era a proposta que o Império Romano havia feito para aquela igreja. E assim nós vamos aprendendo e tendo mais conhecimento do que acontecia naquele século IV, do que estava acontecendo na igreja com a presença do imperador Constantino. E você pode ligar e participar aqui para os estúdios da Rádio Semear ou acessar a fanpage da Rádio Semear 88.1 FM pelo Facebook. Digite Rádio Semear 88.1 FM e você participará ao vivo da nossa fanpage. Irmão Endrio Soares enviou a sua mensagem. Ele escreve: a paz, meus irmãos, Deus abençoe vocês e a programação. Obrigado, gratidão. A vida do Endrio Soares, filho do irmão Leandro, da irmã Fabiana, está nos ouvindo lá na Cidade Nova. O jovem Endrio Soares, irmã Jéssica, ele e a sua família. Deus abençoe esse jovem. Verdade, que Deus abençoe a vida do nosso querido irmão Endrio. Vimos ele pequeno e hoje já é um chefe de família, irmã Jéssica.
Verdade, irmão Jean, as participações, tá uma bênção esta programação, mas eu quero que você dê continuidade, que você continue, porque o assunto tá bom, o assunto é interessante e a nossa audiência, ela quer ouvir. O pessoal está ali atento, sintonizado, ouvindo pelo aparelho de som, pelo seu celular, no seu carro, na sua casa, e querem aprender mais sobre a história, sobre esses fundamentos que fizeram a igreja ser o que ela é hoje. E você está trazendo uma analogia do que foi a igreja romana no passado e o que é a igreja nos dias atuais. Ali o nosso irmão Ayrton Fobrich também entrando em contato, escrevendo: ó, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos os ouvintes em nome de Jesus. E os apresentadores também. Agora, depois da oração, estamos na escuta. Nossa Amém. gratidão lá da Chácara das Peras, na fazenda do irmão Ayrton Fobrich com a sua família. Ele que é nosso apoiador do projeto Moçambique na África, que atende cerca de 140 crianças. Lá está o missionário André Moiana, a sua esposa irmã Teresa, suas 4 filhas. Nesta semana o missionário André Moiana perdeu a sua tia, irmã Jéssica. Verdade. Foi um momento de luto que a família enfrentou. Nós nos comunicamos com o missionário André Moiana, enviamos a nossa palavra de solidariedade nesse momento de dor e consternação, onde a dor é algo que somente o Espírito Santo pode confortar. Somente Deus é nesse momento para consolar, o Espírito Santo para consolar, pois só quem passou por uma perda sabe esse sentimento, irmão Gia. E mesmo assim, o missionário André Moiana, lá em Cidade da Beira, no país de Moçambique, dentro do continente africano, irmã Jéssica, continua cuidando, aconselhando. E amparando aquelas crianças. 140 crianças, irmã Jéssica. Enviamos a nossa saudação ao missionário André Moiana, se Deus quiser. Nesta semana, assim que entrar as ofertas voluntárias desse projeto, que tem a nossa chave Pix, irmã Jéssica. Tem a chave Pix do projeto Moçambique na África. É o 55997 999 70 93 04. Vamos repetir? 999 70 93 04. Isto mesmo, então, 55999 7093 04, em nome de Jéssica Adriele Montanha da Silva. Neste sábado, durante a programação do Semeador, apresentado pelo pastor Adriano e pela pastora Mônica, a irmã Nilda Witt entrou em contato e ela enviou a sua oferta, irmã Jéssica. Pela primeira vez? Pela primeira vez participando aí do projeto Moçambique na África, ficou de enviar a sua oferta, ela ficou de enviar até o domingo. Então nós ficamos no aguardo. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Nilda Witz, que pela primeira vez estará participando aí do projeto Moçambique na África. E do mesmo modo, ao seu esposo, irmão Sedenir, que também é uma bênção do Senhor, irmã Jéssica. São pessoas que nós conhecemos e temos um carinho de longa data, e ficamos muito honrados quando ela entrou em contato e falou contigo que ela sentiu no coração de ajudar o projeto missionário Moçambique na África. Eu vou colocar aqui na live, irmão Gia, o projeto, a chave Pix, para aqueles que quiserem colaborar e participar. Como todos sabem, a oferta ela é voluntária, nós não estipulamos valor, é aquilo que você sentir no seu coração. E todos os sábados, quando nós temos valores do dia de envio, que será o próximo sábado, que nós estaremos enviando as ofertas para o missionário André Moiama, nós fazemos aqui ao vivo, na live, a prestação de contas de tudo aquilo que foi arrecadado e foi enviado para o irmão através do Western Union. Através do sistema internacional, o Western Union passa por uma fiscalização, que é a Receita Federal, e também pelo Bacen, que é o Banco Central. Eu falo isso porque nós estamos falando pelo Facebook. Essa mesma mensagem será também postada no YouTube, então nós vamos alcançar o público no YouTube. E saibam, os senhores e as senhoras, que o programa Remanescentes, juntamente com o programa O Semeador, o programa Tempo de Buscar a Deus, o programa Restauração Peregrinos, todos os programas aqui da grade da Rádio Semear estão ajudando
o projeto Moçambique na África, que atende 140 crianças de 2 a 13 anos de idade, e também o missionário André Moiana e a sua família. Então nós fazemos uma auditoria com prestação de contas, os valores é aquilo que estiver dentro das suas condições, posses, e que não fira o seu orçamento. Assim nós vamos realizando esse trabalho com idoneidade, integridade e transparência, onde Deus é a nossa maior testemunha. E vamos dando então continuidade aqui ao estudo sobre a reforma protestante. O que aconteceu aí então, irmão Gia? Continue, tu parou sobre essa nova cartilha do evangelho falso que estava sendo implementado, essa troca de favores que estava acontecendo dentro da igreja. Perfeitamente. Então agora nós temos uma falsa igreja estabelecida. E ela tem agora uma companhia, porque ela está apoiada pelo Império Romano. E tanto é verdade que isso vai acontecer, irmã Jéssica, lá em 380 depois de Cristo. O imperador Teodósio I, que vai dar sequência ao Constantino. E o imperador romano Teodósio I oficializa o cristianismo como a religião oficial do Império Romano através do Edito de Tessalônica, que vai ocorrer e ser promulgado em 380 depois de Cristo. Então, em 313 depois de Cristo, aconteceu o Edito de Milão, pelo imperador Constantino, dando liberdade a todos os cristãos de professar a fé. E em 380 depois de Cristo, agora sim, de forma oficial, o imperador Teodósio I, em nome do Império Romano, vai oficializar o cristianismo como a religião oficial do Império através do Edito de Tessalônica. Tudo isso aconteceu ali no século IV. Agora, nós vamos entrar no quinto século, e aí, irmã Jéssica, é que vai acontecer a chamada Idade Média, ou Escolástica, ou a Idade das Trevas Espirituais. Por que Idade das Trevas Espirituais dentro de uma perspectiva teológica? Porque ali é considerado os 1000 anos de trevas espirituais em que a igreja se afastou do evangelho, a igreja apostasiou da fé, no sentido de se divorciar do verdadeiro evangelho. Agora, ela se vendeu para o Império Romano. Os verdadeiros crentes não estão dentro da igreja romana. Continuam sendo perseguidos, porque não aceitaram todas essas propostas que o Constantino e o Teodósio ofereceram lá no século IV. Então, a verdadeira igreja continuou fora do culto em Roma, escondida, como se fosse uma minoria, um povo remanescente, servindo a Deus com fidelidade, adorando o Senhor Jesus em espírito e em verdade, e de forma alguma aceitando que aquela igreja que foi criada por Roma fosse o modelo da igreja perfeita que Jesus fundou em Jerusalém. Em outras palavras, essa minoria estava dizendo o seguinte: fique a maioria com a igreja fundada por Roma, porque nós vamos permanecer na igreja que foi fundada em Jerusalém pelo fundador legal e representante legal, que é o Senhor Jesus Cristo. E sempre foi assim na história. A minoria com Cristo e a maioria afastada e longe da verdade. E isso acontece até os dias de hoje, infelizmente. É uma minoria que está desperta, é uma minoria que está compreendendo o que está acontecendo no contexto mundial. A igreja, de forma global,
ela está enfrentando densas trevas nesta geração. Assim como ela estava ali no 5º século. E o que vai ocorrer então, irmã Jéssica? A partir do 5º século, onde se dá a Idade Média, a Escolástica, a Idade das Trevas Espirituais, que ocorre do 5º século até o 15º século. Então são 1000 anos. Como que surge a Igreja Católica Romana? Aí vem a pergunta. Nós vamos tratar a história. Será que a Igreja Romana é a mesma igreja fundada em Jerusalém? Segunda pergunta. Não. A Igreja Católica Romana não é a mesma igreja fundada em Jerusalém. A Igreja Católica Romana é um protótipo criado pelo Império Romano. Outro detalhe. Tampouco o apóstolo Pedro é o primeiro papa conforme a crença católica. Porque se acredita até hoje no meio secular, nas universidades seculares, nas faculdades seculares, de que o Papa, ele é o sucessor de Pedro. E isso não é verdade. E agora nós vamos aqui combater essa fake news romana à luz da verdadeira história, pastor Leonardo. Porque no ano 604 depois de Cristo, nós temos agora um outro imperador chamado Focas. E o imperador romano Focas nomeia o bispo de Roma, chamado Gregório I, como bispo universal da Igreja Católica Romana naquela época. Vale destacar que as 5 principais cidades do mundo naquele tempo buscavam o que, irmã Jéssica? Hegemonia. Então, quais eram? Só para conhecimento da nossa audiência, que está nos ouvindo no Facebook e no YouTube. Roma. Roma estava no Ocidente. Era a maior cidade do mundo naquele tempo, com mais de 1 milhão de habitantes. Segundo, Alexandria, no Egito, a 2ª maior cidade do mundo. Antioquia da Síria, a 3ª maior cidade do mundo. Depois nós temos a cidade de Constantinopla, que ficava no Oriente. E a 5ª principal cidade, pastor Leonardo, naquele tempo, era Jerusalém, em Israel. Então nós temos estas 5 cidades brigando por hegemonia. Agora vamos voltar ao assunto. No ano 604 depois de Cristo, que o irmão G acabou de dizer, o imperador Focas nomeia o bispo de Roma, chamado Gregório I, como bispo universal da igreja. Mas esse Gregório I era servo de Deus. Apesar de estar na igreja romana, sabe o que diz a história? Ele recusou o título de bispo universal da igreja, dizendo o seguinte: nenhum homem, a não ser Cristo, tem o direito de ostentar o título de bispo universal da igreja. Ele simplesmente rejeitou o que o imperador Focas, em nome do Império Romano, quis impor sobre ele. Não. Nenhum homem, imperador, a não ser Cristo, tem o direito de ostentar o título de bispo universal da igreja. E assim, Gregório I rejeitou o título de bispo universal em 604 depois de Cristo. Mas o imperador romano, esse mesmo Focas, ele é insistente. O que vai acontecer? Em 607 depois de Cristo, 3 anos depois da investida dele lá no Gregório, ele novamente nomeia, só que agora o bispo de Roma, irmã Jéssica, é um camarada chamado Bonifácio III, que é o bispo de Roma. E ele vai nomeá-lo como bispo universal da igreja em todo o mundo, para que todos aqui entendam o que o irmão G está dizendo. E ele vai aceitar. Ele vai aceitar esse título.
Só que esse título de bispo universal da igreja, teologicamente falando, é de Jesus Cristo. Temos problema. Por quê? Até o dia de hoje, para o conhecimento da audiência, o Papa, pastor Leonardo, quando ele assume o poder, ele recebe como se fosse uma faixa que ele coloca no seu peitoral. E lá está escrito em latim uma frase dizendo Vicaris Filii Dei. Traduzido para português quer dizer o substituto do Filho de Deus. Só que à luz da Bíblia, o senhor entende de teologia, e a irmã Jéssica também. À luz da Bíblia, Jesus, conforme João capítulo 14, ele disse que ele subiria ao Pai, mas ele deixaria o Consolador. Então o substituto de Jesus não era o Papa. O substituto era o Espírito Santo. O outro, na mesma essência, na mesma natureza e igual a Cristo. Era Deus. Só que o Papa, ele, até o dia de hoje, ele carrega uma faixa escrita Vicaris Filii Dei, que está dizendo o seguinte: não, o substituto do Filho de Deus não é o Espírito Santo, sou eu, o Papa. Olha a heresia, olha a blasfêmia, irmã Jéssica. E isso, todos que estudam a teologia sabem do que o irmão Jean está dizendo. Isso é história, isso é fato, e não tem como nós fugir disso. Os teólogos católicos sabem disso, irmã Jéssica. Mas por causa da imposição que vem do Vaticano, eles não podem falar também essa verdade. Mas o programa Remanescentes, que tem compromisso com a verdade, e estamos num país que nos dá liberdade de expressão, e na Rádio Semear, nós precisamos dizer que esta blasfêmia, ela foi detectada e nós estamos aqui combatendo. Então veja que Bonifácio III aceita o título e se torna então o primeiro bispo universal da igreja. É ali, no ano 607 depois de Cristo, que começa a instituição do papado. Agora tu entendeu, irmã Jéssica? Começa a Igreja Católica, ela não nasce em Jerusalém, ela nasce nas barbas do Império Romano. E o papado não é a continuação de Pedro, conforme a tradição e a crença dos católicos. Ela vai começar aqui, 607 depois de Cristo, na pessoa de Bonifácio III, que foi um papa que foi nomeado pelo imperador Focas. Olha como é lindo estudar a verdade e nós explicarmos isso à nossa audiência. E aí, contra fatos, não tem argumentos. Assim, fica provado pela história. Isso é história. E aqui qualquer acadêmico que estiver ouvindo, seja ele graduado, pós-graduado, mestrado, doutorado, ele sabe que não tem como fugir disso. A história é uma só. Não tem como se contar. História com H é o que é fato. História com ES é uma utopia. O que a Igreja Católica Romana conta é uma história. ES, história. Ou seja, é algo que ela inventou. A verdadeira história, HI, é o que está registrado nos livros biográficos mais fidedignos a respeito desse assunto. E que o programa Remanescentes, com enorme prazer em Cristo Jesus, está apresentando a você nessa edição especial, onde nós estamos falando da história da igreja até a Reforma Protestante. Muito bem. Com o fortalecimento da igreja, a mesma se torna muito forte em duas áreas. Bom, o Papa é instituído, a Igreja Católica nasce. Agora, quem manda, irmã Jéssica, é a igreja. Agora a igreja ela tem um poder em duas áreas essenciais. Quais, irmão Jean? Economicamente falando
e politicamente falando. Então a igreja tem ouro e prata, que era o ouro e prata que o Pedro e o João, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, não tinham. Quando aquele que estava na Porta Formosa, o paralítico que ali estava, pediu para eles uma esmola. Aí o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, não o Papa de Roma, como Roma achava. E o outro, João, discípulo de Jesus e também apóstolo, ambos olham para o paralítico na Porta Formosa, Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, e diz o seguinte: olha, nós não temos ouro e tampouco prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Mas agora, no século 7, a igreja não tem o levanta e anda, mas ela tem o ouro e a prata que o paralítico queria lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Que contraponto! Que coisa interessante! Então a igreja, pastor Leonardo, ela se politizou, ela ganhou abrangência, ela ganhou poder, ela ganhou autonomia, ela ganhou força. A igreja tinha poder de empossar e destituir reis, se ela quisesse, irmã Jéssica. A igreja, criada por Roma, que era uma falsa igreja, não era a verdadeira igreja. Essa igreja agora tinha poder econômico e poder político. Terminamos aqui o terceiro bloco, onde nós agora finalizamos que a igreja, irmã Jéssica, então, ela tem poder econômico e ela tem poder político. Glória a Deus por mais este módulo, vamos dizer assim, de estudo que nós estamos tendo gratuitamente nesta edição do programa Remanescentes, e que você vai poder assistir aí pelo YouTube novamente através do canal Jean Carlos Pregação. E como é que você faz para encontrar o canal no YouTube Jean Carlos Pregação? Você digita na área da pesquisa Jean. Esse Jean é com G de Gideão e de irmão, Jean Carlos Pregação. E também a nossa página oficial no Facebook? Facebook é o Programa Remanescente. Você vai escrever Programa Remanescentes. O primeiro link que aparecer, você vai clicar e já vai curtir. E clique para seguir a página oficial do Programa Remanescentes. A foto que está de fundo é essa mesma que aparece aqui atrás, aonde está escrito Programa Remanescentes. Nossa gratidão ao irmão Ayrton Fobrich, irmã Jéssica, ele também colaborou com o projeto Moçambique na África. Ele é um dos nossos apoiadores aí do projeto Moçambique na África, junto com outros irmãos, como a irmã Valdéres, o pastor Adriano, estão sempre ajudando, estendendo a mão, abraçaram esse projeto, o vô Estevão, a irmã Ercília, irmã Daniela Fã. Vai falando os nomes, irmão Jean. Irmã Daniela Fã, pastor Lauro Costa, da Igreja Nova Geração para Deus, a irmã Nilda Witt, que está debutando nesse trabalho missionário, juntamente com seu esposo, irmão Sedenir. São pessoas que estão sempre, todos os meses aí ajudando, colaborando. A avó Conceição. A avó Conceição lá de Viamão, a mãezinha do pastor Adriano, o irmão Antônio César Pereira Guedes. Então nós estamos honrados, irmã Jéssica. Com certeza aí que todos esses irmãos voluntariamente abraçaram essa causa, abraçaram o projeto Moçambique na África, aonde abriga ali o irmão André Moiana e a sua família e 140 crianças. Nós sabemos, irmãos, que nós não vamos conseguir erradicar a fome daquele país, erradicar a fome ali da cidade da Beira, mas o que nós pudermos fazer para que ao menos essas crianças tenham uma refeição saudável para se alimentar, nós vamos ter a certeza que nós vamos estar podendo ajudar desta forma. Então fica aí o nosso apelo a todos que estão ouvindo e que vão depois ouvir aí pela nossa live,
que puderem ajudar, colaborar, fica a nossa chave Pix para você participar e fazer a sua doação, a sua oferta voluntária. E qual foi a saudação que o irmão Davi Jeová, na edição passada, enviou? Estava terminando a programação, irmã Jéssica, e ele enviou ali uma mensagem. Eu gostaria que você falasse. Verdade, irmão. O irmão Davi Jeová, fica a nossa saudação. Provavelmente ele deve estar ouvindo o programa Remanescentes. Ele não perde nenhuma edição do programa e ele diz que está tendo uma aula de teologia pelas madrugadas. Então fica aí a nossa saudação ao nosso irmão e amigo Davi Jeová. Deus abençoe o senhor, irmão Davi Jeová, e a todos da sua amada família. Gratidão pela sua audiência ao programa Remanescentes, irmã Jéssica. Então vamos continuar, irmão Jean, para essa última etapa, terminando aqui já o nosso tempo, para você dar a última explanada a respeito deste assunto, o que aconteceu aí então no século VII, quando é instituída, nasce a Igreja Católica em 607, e a Igreja agora ela tem o poder, tem o ouro e a prata, como tu bem disseste, mas e também tem autonomia. Então o que acontece a partir desse exato momento na história? Verdade, então a Igreja tem o poder econômico e o poder político, mas ao mesmo tempo, irmã Jéssica, que a Igreja estava forte na economia e na política, ela estava corrompida doutrinariamente. O que eu quero dizer com isso? Ela tem ouro e prata, lá no século VII, ela tem o poder político, mas o principal pelo qual ela foi estabelecida a partir de Jerusalém, ela perdeu. A sua ortodoxia, a sua doutrina, a sua liturgia de culto original. E essa liturgia era conduzida pela ação do Espírito Santo. Mas tudo ali no século VII agora estava comprado por Roma. Os bispos corrompidos, os arcebispos corrompidos, os papas colocados como se fosse ali um cargo político. O que sobrava eram padres em suas paróquias, seminaristas e assim por diante. Todos olhavam para aquele sistema e imaginavam, olha, se nós ir contra esse sistema não vamos ser beneficiados. Então é melhor nós consentir e aceitar. E a boa parte acabava surfando, porque o que valia era o ouro e prata, e não mais a luta e o combate pelo verdadeiro evangelho. Estava tudo corrompido. Trevas espirituais estavam sobre a igreja, irmã Jéssica. A igreja romana estava afundada em apostasia. E a verdadeira igreja dos crentes, sendo perseguida, não podendo participar desses cultos, porque esses cultos estavam profanados, e continuavam se escondendo, mas fazendo ainda os seus cultos a Deus. Portanto, os melhores pregadores da história não estavam nos templos erguidos por Roma. Os melhores pregadores, os melhores ensinadores, os melhores adoradores estavam escondidos em algum lugar da terra, mas podendo servir a Cristo sem se corromper com os manjares de Roma. As maiores mensagens da história talvez não foram registradas nos livros. As adorações a Cristo que impactaram corações talvez nunca alguém ouviu, a não ser pedras, escombros e o escuro onde eles ficavam por causa da implacável perseguição aos verdadeiros crentes, que mesmo sendo uma minoria, preferiram não se vender, irmã Jéssica. Não se vender. Então, a igreja
ela tinha poder econômico, político, mas a sua doutrina estava corrompida. E muitas doutrinas pagãs foram entrando para dentro da igreja romana. Ela estava já vendida, ela já estava corrompida, e tudo que está vendido e corrompido é mais fácil das coisas erradas entrar. Já está tudo em trevas. Por exemplo, o dogma de Maria, e aqui tem uma diferença. O que é dogma? Dogma é uma crença e uma tradição que a católica coloca como se tivesse apoio de uma verdade. Porque para a Igreja Católica Romana, a tradição católica tem mais peso do que a Escritura. Era isso que estava acontecendo naquela oportunidade. Não era o que dizia a Escritura, era o que a Igreja Católica acreditava. Então eles impuseram o dogma de Maria. Ou seja, que Maria era imaculada. Se ela era imaculada, então ela não tem pecado. Que Maria era mediadora. Então, para chegar a Deus Pai, não é por Cristo, é por Maria. Heresia, distorção de ensino, falso evangelho. E isso eles estavam lá, colocando, infiltrando no culto pagão dessa falsa igreja. Maria, corredentora. O que isso quer dizer? Que ela também tinha o poder de redenção, de redimir o homem do seu pecado, irmã Jéssica. Olha só o absurdo. O absurdo. Não era Cristo. Não, Maria pode ser, junto com Cristo também, alguém que pode redimir alguém. Vê se tem cabimento. Outra heresia, a ressurreição de Maria. Ou seja, se o Filho ressuscitou, Maria também ressuscitou. A assunção de Maria, tudo imitando Jesus. Se Jesus ressuscitou e subiu ao céu, então Maria ressuscitou e subiu ao céu no status de rainha do céu. Era isso que eles estavam ensinando lá a partir do século VII em diante. Quando entra todo esse paganismo e essa corrupção herética, Maria é colocado num patamar de igualdade com Cristo. E ela se torna a figura principal do culto pagão da igreja romana. Como que os verdadeiros cristãos iriam aceitar isso, irmã Jéssica? A minoria. Fiquem vocês, com todo o respeito, com essa farsa de religião, essa farsa de culto, mas nós não vamos aceitar isso. Não vamos aceitar isso. Ou seja, a Igreja Católica colocou títulos divinos em Maria, quando a própria Escritura e a própria Maria sabia qual era o seu verdadeiro papel na história. Agora eu vou ler, irmã Jéssica, porque isso aqui é uma refutação bíblica e teológica contra aqueles que colocam Maria em pé de igualdade com o Senhor Jesus. Com todo respeito, mas Maria é a nossa irmã em Cristo Jesus. Foi uma serva fiel e que teve um papel. Foi escolhida por soberania de Deus para trazer Jesus ao mundo. Mas no Evangelho de João, capítulo 2, olha o que ela mesmo vai dizer. Vamos abrir junto as nossas escrituras, irmã Jéssica? Porque é muito edificante nós estudarmos as escrituras com a nossa audiência neste programa especial, programa Remanescentes. Evangelho de João, capítulo de número 2, que vai falar lá sobre as bodas em Caná da Galileia. Olha o que Maria vai falar, irmã Jéssica, aqui para você que coloca Maria em pé de igualdade a Cristo. Eu quero dizer a você que isso é uma mentira. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus.
Mas nós, cristãos, cremos que Maria foi uma serva fiel, que desempenhou um papel importante na história. Mas ela não pode ser colocada em igualdade como Cristo, irmã Jéssica. E é em João, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5, que fica bem claro isso. Olha o que está escrito. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Mas antes, eu vou ler para você entender esse contexto. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus, guarde isso, lhe disse: eles não têm mais vinho. Maria falando com Jesus, irmã Jéssica. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Eles estão ali num diálogo. Então ela, esse ela é quem? Maria, falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. O que eu quero dizer com isso, irmã Jéssica? Que se Maria reconheceu que a palavra está em Cristo, a autoridade está em Cristo, e ela mesma está dizendo: olha, obedeçam o que ele diz. Não é o que eu falo, o que eu penso, é o que ele está dizendo. Aqui ela reconhece o seu papel de serva. A mesma Maria que traz Jesus ao mundo reconhece que aquele que ela trouxe ao mundo é o seu Senhor. Isso que é lindo e sobrenatural. Ela entendeu isso, só quem não entendeu foi a Igreja Católica Romana, que colocou ela numa divindade, como se ela tivesse o mesmo papel na salvação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma heresia que nós não podemos aceitar em hipótese alguma. Hipótese alguma. Dando continuidade, outros dogmas católicos foram instituídos. O confessionário, ou seja, a pessoa lá, ao invés de confessar o seu pecado para Deus, ela entrava na Igreja Católica Romana e confessava o seu pecado na figura do sacerdote católico, como se ele tivesse poder, irmã Jéssica, para ouvir o teu relato de confissão. Nós devemos confessar os nossos pecados e pedir perdão a Deus. Não é o homem que vai ter o poder de ouvir. Quem é o homem? Que poder tem um homem para que tu vai lá e confesse o teu pecado? Mas a Igreja Católica colocou isso como um dogma. Antes de falar com Deus, fale com o sacerdote. E tu sabia que isso está acontecendo dentro das igrejas evangélicas? Falsos pastores, falsos pregadores, ao invés de orientar o povo, não peça perdão para Deus, aí querem que o povo peça perdão primeiro para ele como pastor. Como se ele tivesse o lugar de Deus ali. Uma coisa é você pedir um conselho, mas você não tem que abrir o seu coração para um homem de carne e osso. Quem tem o poder de te perdoar do seu pecado é Deus. Se Deus te perdoou, está perdoado. Isso é o que importa. Isso é o que vale. O purgatório, outra invenção católica. Acreditavam que depois da morte, tanto seja justo ou ímpio, ia para um lugar lá de sofrimento. Mas dependendo do que aqui na terra os entes queridos, aqui os que estão vivos, pagassem como forma de indulgência, aí que entra aquela ideia lá, que o Martinho Lutero vai combater, irmã Jéssica, contra um camarada na história chamado Johann Tetzel, que era um comissário a mando do Papa, e ele ia nas cidades, indo de cidade em cidade pela Europa, até que ele entrou dentro da Alemanha, e o Martinho Lutero ficou sabendo dele. Então ele vinha
com uma bolsa, como se fosse ali algo carregando, e ele dizia o seguinte: olha, o teu ente querido que morreu está lá no purgatório, mas se você quer tirá-lo do purgatório, para que ele seja salvo, você tem que dar dinheiro para a Igreja Católica. E por que isso estava acontecendo? Porque o Papa estava recolhendo dinheiro em toda a Europa e em todo o Império Romano, por causa da construção da Basílica de São Pedro. Então eles usavam as indulgências para que usassem nas construções lá da Basílica. Olha para te ver como eles eram espertos e corrompidos. Faz lembrar hoje os políticos do Brasil, em boa parte. E, infelizmente, políticos ditos evangélicos e cristãos, que usam a dor das pessoas para se locupletar, para se beneficiar, para usufruir da inocência destas pessoas. E isso o Johann Tetzel estava fazendo. Por quê? Porque ele pregava a ideia do purgatório. Olha, ele até foi para o purgatório, mas nós podemos tirá-lo de lá. E ele pode ser salvo se você comprar a salvação dele aqui na terra com dinheiro. Então a salvação era negociada com dinheiro aqui na terra. Vê se tem cabimento uma coisa dessas. Depois a ideia da transubstanciação, que era a questão da ceia. A Igreja Católica acreditava, como acredita até hoje, que quando eles pegam aquela hóstia e pegam o cálice, é como literalmente eles estivessem ali, irmã Jéssica, comendo literalmente o corpo e tomando o sangue de Jesus. Isso é canibalismo. Não tem nada a ver com a ideia da ceia. E quem foi entender a ideia de que a ceia ela era um ato memorial, que boa parte das igrejas cristãs acreditam, foi o reformador Eurico Zwinglio, que foi contemporâneo a Martinho Lutero, lá na Suíça. Ele entendeu que a ceia deveria ser um memorial, porque está escrito nos evangelhos, e o apóstolo Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios, que ele trata a respeito da ceia: fazei isso em memória de mim. Então os elementos ali são símbolos, não são elementos literais. Mas para o catolicismo, a hóstia é o elemento literal, não é a hóstia que eles estão se alimentando, não, literalmente é o corpo. Isso é heresia. E do mesmo modo, o cálice, para eles, é o sangue literal. Não é o sangue literal. É um elemento que simboliza o sangue, é diferente. Eles ensinavam isso. As relíquias, a adoração das imagens, aí que entra o paganismo romano, irmã Jéssica, de adoração aos falsos deuses. Então todas essas imagens que existem até hoje dentro da Igreja Católica Romana, começa lá a partir do século VII. Veneração às imagens de escultura, de pedra, de gesso, de ouro, de prata, de bronze e assim por diante. Tudo isso contrariando ao ensinamento que está na palavra de Deus. Principalmente quando você lê Êxodo capítulo de número 20, que trata dos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, tampouco adorarás outros deuses, além do Senhor teu Deus. Isso é mandamento, irmã Jéssica. E essas imagens de escultura aqui estão indo contra ao ensino da Bíblia. Depois, a salvação pelas obras, que é a mesma ideia do Espiritismo, que a salvação se baseia não é em Cristo, a salvação se baseia nas obras. Não é Cristo que me salva, são as minhas obras. Mas as minhas obras, elas não têm poder para me salvar. É claro que quem está em Cristo, as obras vão testificar de alguém que foi salvo em Cristo. Mas não são as minhas obras que é o resultado da minha salvação. Isso é heresia. Porque não é por obras, não é por méritos humanos. A salvação é pela graça em Cristo Jesus. E a palavra graça significa o quê? O favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele quis me salvar. Ele quis me perdoar. Ele quis me lavar e me redimir com o seu sangue precioso derramado na cruz. Mais tarde também, a Inquisição, que nós vamos falar em outro programa, irmã Jéssica. Tudo isso,
a igreja foi se corrompendo, perdendo a sua identidade de uma igreja apostólica firmada nas Escrituras. Ela se perdeu. Agora, nós vamos notar o mover de Deus que vai mudar esse quadro para nós terminarmos aqui essa edição. Agora Deus simplesmente permitiu. Deus controla tudo, é soberano, nada está despercebido de Deus. Todos os eventos da história, de ontem, hoje e no futuro, todas estão sobre o crivo do poder e do controle soberano de Deus. Nada que acontece ocorre por acaso. Deus é o Senhor da história. É importante que você entenda isso. Deus vai se mover. E começa com um movimento, irmã Jéssica, cultural no norte da Itália, nos séculos 14 e 15, chamado na história e na teologia de Renascença. Talvez alguns estudaram isso na escola, seja lá na época do ensino fundamental ou no ensino médio, dependendo da escola, que trata sobre a Renascença. E o que foi a Renascença? Que movimento é esse que Deus usou para começar a mudar esse quadro sombrio que a igreja estava enfrentando? Foi um movimento cultural que mexeu em 5 áreas importantes da vida. Primeiro, a economia. Até então a Igreja Católica era dona do mundo e do financeiro, inclusive. Então ela era a portadora do ouro e da prata. Mas surge uma nova classe social na Europa, a burguesia. Surge também nesse tempo as viagens marítimas, conquistando novas terras. Aí tu vai te lembrar, irmã Jéssica, como a América, a Índia. Lembra lá das especiarias da Índia que nós estudamos no colégio? Também terras como o Brasil. Foram tudo nesse tempo conquistadas através das viagens marítimas. Nesse contexto, a economia saiu do controle da igreja. Agora ela está perdendo a sua hegemonia, esse poder controlador. É esse mesmo poder que hoje você vê nos 2 blocos que existem no mundo. O bloco comunista e o bloco capitalista, que são 2 braços do mesmo sistema. Fingem que são inimigos, mas quem sofre na mão do sistema capitalista e comunista é a população, pelos 2 lados. Aí você tem os Estados Unidos, que encabeça o bloco capitalista, e você tem hoje a China, que encabeça o bloco comunista. E do mesmo modo, era a igreja romana tentando controlar, na sua época, a economia. E veja que é do mesmo modo, o modus operandi é o mesmo. Estados Unidos cria guerra, China e os seus aliados também criam guerra. Ambos estão lutando no mundo para uma hegemonia política internacional. E quem é que sofre? A população mundial, porque a pobreza aumenta, o desemprego aumenta e todos os males da sociedade estão aumentando. E eles, no final, ficam bem. E quem é que briga? A população briga entre ela. Porque a população não entendeu que eles fazem uma brincadeira de mau gosto. E quando você não é livre disso, você acha que eles estão lutando por você. Eles estão lutando pelos interesses deles. Infelizmente. Segundo, as artes. As artes vão ser tiradas do poder controlador da igreja romana. Naquela época, para um pintor, escultor, gravar, irmã Jéssica, na pedra, ou pintar um quadro, ele tinha que colocar o viés da igreja católica romana. Que viés era esse? Era o pensamento, a ideia, o posicionamento.
da igreja. Tinha que vir sempre ali com uma homenagem à Igreja Católica, na escultura ou na pintura. Algo que remontasse um elogio ou uma bajulação à Igreja Católica e à pessoa do Papa. Mas, segundo a história, vai surgir dois camaradas muito conhecidos, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Tu já ouviu falar? E tanto Michelangelo quanto Leonardo da Vinci vão quebrar esse paradigma, ou seja, eles vão fazer as suas artes independentes e eles não vão bajular em suas artes a Igreja Católica Romana. E aí, o que acontece? O poder das artes são tiradas do controle das mãos da Igreja Romana a partir das obras de Michelangelo e Leonardo da Vinci, que estão dizendo para os outros que fazem parte ali do mundo das artes: vocês não precisam mais ficar no sistema controlador da Igreja Católica Romana. Terceiro, qual é o terceiro elemento que é tirado do poder controlador da igreja? A ciência. Era a igreja que dizia o que era ciência ou não, o que era verdade científica ou não. Veja que absurdo, irmã Jéssica. Até que um camarada chamado Nicolau Copérnico afirmou algo revolucionário para a época. Olha o que ele disse: o mundo não é geocêntrico, o mundo é heliocêntrico. Eu vou explicar para a audiência o que significa esses dois termos. Por que Nicolau Copérnico disse: o mundo não é geocêntrico, o mundo é heliocêntrico? Aí ele continua: o mundo não gira ao redor da Terra, mas a Terra gira ao redor do Sol. Isso era uma fala revolucionária naquele tempo. Foi Nicolau Copérnico que entende, irmã Jéssica, que a Terra é que gira ao redor do Sol e não ao contrário. Só que para não morrer nas mãos da Igreja Católica Romana, o Nicolau Copérnico não quis afirmar em público essa afirmação para não ser preso pela Inquisição Católica. E a Inquisição mandava matar, com o pior tipo de morte, aqueles que se opusessem ao pensamento da Igreja Católica Romana. Se isso não era ditadura, era o quê? E isso acontece hoje dentro das igrejas evangélicas. Acontece muito dentro das igrejas evangélicas. Só no final da vida é que Nicolau Copérnico vai falar em público sobre isso. Mas o seu discípulo, que também é muito conhecido nos livros da história, Galileu Galilei, fez a afirmação em público e foi preso. O que ele falou em público? Exatamente tudo que o Nicolau Copérnico ensinou para ele. Aí diz a história que o Galileu Galilei foi preso e os soldados romanos, que eram soldados a mando da Igreja Católica, chegaram em Galileu Galilei e disseram: você nega que a Terra gira em redor do Sol, Galileu? Ao que Galileu disse: eu nego, mas que gira, gira. Ele não negou. Olha, eu nego, mas que gira, gira. Ele foi irônico. E assim, segundo a história, a ciência sai do controle da igreja. É Deus usando os elementos e os meios para tirar o poder controlador da Igreja Católica Romana. Deus sabe como trabalhar para destruir um sistema. Então todos aqueles que estão firmados num sistema corrompido, num sistema hoje que dentro das igrejas também é um sistema, se for um sistema que não é aprovado por Deus, Deus vai derrubar, Deus vai destruir mais cedo ou mais tarde. Porque o único sistema que deve prevalecer dentro da igreja é o sistema de Cristo. Esse sistema, sim, a igreja deve obedecer e a igreja deve se sujeitar. Mas o sistema de Cristo é o sistema do Evangelho.
Se não for o sistema de evangelho, não é o sistema que nós temos que obedecer. É por isso que o programa Remanescentes entra em choque. Porque o que está sendo ensinado por aí é que você tem que obedecer sistemas do homem. Não. O sistema que nós temos que obedecer é o sistema de Jesus. Se o líder estiver de acordo com o sistema do evangelho e com o sistema de Jesus, nós vamos dar glória a Deus. Agora, se não for o sistema de Jesus e do evangelho, como é que nós vamos obedecer, irmã Jéssica? Estamos indo para o mesmo calabouço. Então a ciência saiu do controle da igreja. Quarto, a política. Era a igreja que colocava e destituía reis no trono, até que Maquiavel... Olha, é uma aula de história isso, irmã Jéssica. Maquiavel escreveu uma obra conhecidíssima no meio acadêmico, chamada O Príncipe. Aí você busque aí a respeito dessa obra escrita por Maquiavel, O Príncipe. Nessa visão nova, Maquiavel abre a visão sobre a política e tira a política da mão do poder centralizador da igreja romana. Porque a igreja romana usava a política como massa de manobra. Será que a igreja evangélica não está fazendo o mesmo hoje, em pleno século XXI, usando a política, usando as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, usando o Senado Federal, a Câmara Federal? Será que o interesse é pelo reino, pelo evangelho? Ou é para manter um sistema que não é o sistema de Jesus? Pense comigo. O irmão G está apenas lançando luz para você pensar. Você, no mínimo, tem que pensar no que está acontecendo em sua volta. E Deus tira, usando esse elemento, irmã Jéssica. Agora, a política é arrancada do poder centralizador. E por último, para nós finalizar, o que vai acontecer? O último poder controlador que a igreja romana tinha e que Deus arrancou usando elementos externos. A religião. Por quê? Porque o povo não podia abrir a Bíblia. A ideia de quem lesse a Bíblia era que essa pessoa ficasse louca. E tem gente que fala isso ainda hoje, irmã Jéssica. Mas para que ler tanta Bíblia? Para que estudar tanto? Para que ler tanto? É para que a verdade chegue até você. Para que o falso evangelho seja detectado e você não seja cobaia dos mercenários. As missas naquela época eram rezadas em latim. O povo não entendia nada. O que importava não era o texto bíblico, irmã Jéssica, mas as notas de rodapé da Igreja Romana Católica. Então não era o texto bíblico, era o que o Papa pensava. E ponto final. Até que, e aí eu termino agora, em 31 de outubro de 1517, um homem chamado Martinho Lutero, padre da igreja de Wittenberg, numa noite de 31 de outubro, sabendo ele que um dia 1º de novembro era o feriado nacional de Todos os Santos lá na Alemanha, ele afixa nas portas de Wittenberg 95 teses. Essas 95 teses agora era o próprio Deus afixando junto com as mãos de Lutero. Sabe o quê? Agora vai ser cravado a reforma protestante. A palavra protestante remonta a protesto. O protesto ali era do próprio Deus, usando o seu servo Martinho Lutero para fazer uma reforma sem precedentes em toda a história. E agora, irmã Jéssica, nós vamos deixar para o próximo programa o que acontece nesse intervalo aí. Porque Deus arrancou os 5 elementos para que a reforma protestante pudesse acontecer. A economia do poder da igreja, as artes do poder da igreja, a ciência do poder da igreja, e depois a política do poder da igreja, e por último a religião do poder da igreja. E aí tem igrejas evangélicas que estão novamente tentando reerguer a igreja romana dentro delas. Mas sabe por que isso? Porque a filha prefere imitar a mãe que estava corrompida do que imitar
o Senhor Jesus Cristo. O grande problema da igreja evangélica é esse. Ela prefere imitar a mãe prostituta de Roma do que obedecer o seu único e suficiente Salvador, que é perfeito, infalível e santo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então você hoje aprendeu mais uma aula de que é melhor você ficar ao lado de Jesus do que ao lado da prostituta corrompida. Aquela que está escrita em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, sobre Babilônia. Sai de lá, povo meu! Sai de lá, povo meu! A grande meretriz que nós estamos mostrando à luz da história e da palavra de Deus, irmã Jéssica. Vamos com as considerações finais. Mais uma vez tivemos uma ótima edição do programa Remanescentes. Obrigada a todos que ficaram participando, que assistiram a nossa live até o final. Você vai poder rever a reprise desta edição no YouTube. Então fica aí o nosso muito obrigado por permanecer conosco mais uma vez. A irmã Jéssica vai finalizar aqui a nossa live. Essa aula será postada também no canal no YouTube, Gian Carlos Pregação, esse G de Gideão e I de irmão. E muito obrigado a você que esteve conosco até este exato momento. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Próximo sábado para domingo, programa Remanescentes a partir da meia-noite. Meu agradecimento é ao pastor Leonardo Alves, a Rádio Semear 88.1 FM. E neste domingo, você sabe, a sintonia para você ouvir na sua casa e no seu trabalho é 88.1 FM. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.